E aí, tudo bem? Como vai? Eu vou bem. E você? Também. Olha só, eu sou o professor Diego Amorim e venho aqui para ensinar você interpretação de texto. Você já foi meu aluno de gramática, você já foi meu aluno de redação oficial e se você quis, você já foi meu aluno de redação discursiva. Agora está na hora de a gente completar essa história. Completar a história com interpretação de texto, tudo bem? Beleza? Vamos lá? Se eu quiser botar o gerúndio, eu também poderia dizer que você está sendo meu aluno de gramática, está sendo meu aluno de redação oficial, está sendo meu aluno de redação discursiva e agora vai ser o meu aluno de interpretação de texto, beleza? Põe para ali para a gente conversar mais tete a tete, olho no olho. Olha só, gente, escuta. Interpretação de texto, longe de mim querer interpretar texto para você ou fazer com que você interprete um texto. Na verdade, você já chega aqui sabendo interpretar. O que você não sabe é fazer as questões da prova de interpretação de texto. Põe na cabeça, você pagou um curso, não foi para jogar dinheiro fora, foi para entender e acertar os itens de interpretação de texto da sua prova, não é verdade? Assim como você fez isso, eu acho, em todas as matérias. Então, na interpretação de texto não é diferente. O que eu vou ensinar aqui para você não é interpretação de texto teórica, inaplicável, aquilo que fica no meio das ideias, no mundo louco da imaginação. Não. Aqui a gente vai ver interpretação de texto para a prova de concurso público. Tudo bem? Beleza? Podemos começar? Eu vou começar com uma teoria bem rapidinha para você, que é a diferença de texto literário para o não literário, as ideias de conotação, denotação, algumas frases em que a gente possa ver a denotação e a conotação e, em seguida, a gente vai ver tipologia textual. Tudo bem? Vem comigo, vamos lá. Repara, em branco, interpretação de... Ó, mudou o negócio? Rapaz, agora tem uma contracapa na parada. Vamos lá aqui, ó. Interpretação de texto. Primeira gracinha da interpretação de texto que eu preciso falar com vocês. A primeira gracinha é: qual é a diferença de texto literário? Já vamos apagar aqui minha letra, já tá uma beleza hoje. Vamos começar de novo. Começar de novo. Olha lá, texto, agora melhorou e muito. Literário e texto não literário, beleza? Podemos ver? Como é que a gente sabe a diferença de um para outro? Como é que a gente pode entender a diferença de texto literário para não literário? E por que, principalmente, eu preciso entender essa diferença? Literário. Muito bem. Olha só, essa diferença aqui ela se dá por uma única razão bonitinha e cheirosa. É a interpretabilidade. Ou seja, aqui no texto literário, eu tenho várias interpretações possíveis. Tudo bem? A partir do mesmo texto, várias interpretações possíveis. No texto não literário, eu tenho uma única interpretação, só aquela. Ela só serve para aquilo. Essa única interpretação, ela me dá a ideia de que o texto literário ele é feito para informar. E se ele é feito para informar, gente, quanto mais objetivo, quanto mais claro ele for, melhor. Quanto mais impessoal ele estiver escrito, melhor. Já o texto literário, como eu tenho várias interpretações, eu não tenho a preocupação de informar, eu tenho a preocupação de divertir, a entreter, que é o que o povo usa aí nos livros. É o sentido lúdico do texto, de brincadeira, que é o texto o quê? Subjetivo de gosto, presta atenção. Eu sei que você está aí no pós-prandial, está com o bucho entupido de comida, mas vamos lá, devagarzinho. Subjetivo é o texto. O texto ele não precisa de clareza, ele precisa de emoção, tudo bem? Ele é dado pelo eu. O texto literário é aquele texto que põe para fora as impressões acerca do mundo, ele é extremamente, então, pessoal, tudo bem? Poesias e assim vai. Vamos colocar aqui para a gente conversar com esse povo. Escuta, o texto literário, portanto, é aquele texto em que o autor ele vai fazer o quê? Ele vai conversar com você, mas por meio de figuras de linguagem, metáfora. Ele vai fazer com que o texto seja um texto aprazível de ler, que mexa com a sua imaginação. Já o texto não literário é aquele texto informativo, duro, é aquele que fala exatamente o que tem que dizer e pronto. Ele não diz nada além e não diz nada que não seja necessário para o texto. Tudo bem? E nem deixa faltar informação, óbvio. Então significa dizer o seguinte:
Por que eu estou estudando o texto literário e não literário? Gente, eu estou estudando o texto literário e não literário para eu saber, quando eu chegar na hora da prova, qual dos dois textos eu tenho ali, com qual texto eu estou lidando, quais são as características que eu posso encontrar neste texto. Qual dos dois o que mais cai? Põe ali para mim. Qual desses dois o que mais cai aí que você está vendo? O que cai mais, o texto literário ou não literário? O que você acha que vem mais para você na hora da prova? Na sua prova, ele vem muito mais do texto não literário, informativo, porque a pergunta que eu posso fazer sobre ele é uma pergunta mais aprofundada. Já o texto literário, como tem várias interpretações, várias pessoas leem o texto e entendem ao mesmo tempo, aí eu vou dizer para você, eu não posso perguntar coisas profundas, senão coisas superficiais que todos entenderiam daquela leitura. Então significa dizer o seguinte, professor, me diz aí então, eu queria um exemplo de cada um, porque você fica falando, e eu não entendi esse negócio de várias interpretações. Entendeu sim? Quer ver? Se eu disser assim para você, olha, você vai assistir a um filme hoje, assiste ao filme e daqui a um ano assiste ao mesmo filme. O que você vai encontrar no filme? É o mesmo filme, do mesmo jeito, só que você vai começar a perceber no filme coisas a mais que você não percebia antes. Essa percepção, essa nova leitura, um trecho, um dado, você fala, rapaz, eu não lembro disso aí no filme não, quando eu vi. Não é que você não lembra, é que você não estava preparado para interpretar aquele momento do filme. Então significa dizer que num texto é igual. Se o texto é literário, você lê o texto hoje, você tem uma impressão, lê o texto amanhã, você tem outra impressão, lê o texto depois de amanhã, você tem uma terceira impressão, porque quem muda não é o texto, quem muda é você, a sua bagagem cultural, o seu nível de interpretação ele muda. Portanto, é muito importante para adquirir uma interpretação muito boa, você estar lendo o tempo todo. E o gerúndio aí cabe bem, é estar lendo mesmo, dia a dia, todos os dias, não o dia inteiro, que você tem mais o que fazer, mas todo dia você reservar uma hora do seu dia para ler é importante. Em contrapartida, você tem um texto não literário, que é aquele notícia de jornal, uma notícia, um artigo de um autor famoso, em que o cara coloca ali para você, olha, vamos falar sobre política, por exemplo, a questão Estados Unidos, Europa, a balança comercial entre esses dois, briga comercial, brigas bélicas, ele vai explicar o seu ponto de vista, mas de uma maneira clara e objetiva, de tal modo que você não tenha muitas acepções, porque ele quer explicar para você o que ele acha daquilo. Então esse texto, você lê hoje, lê daqui a 10 anos, você vai entender qual era o pensamento da atualidade há 10 anos daquele autor, porque ele não muda. Você pode mudar, mas o nível de interpretabilidade é muito pouco em textos que não são literários. Tudo bem? Beleza? Me fiz entender? Pega uma poesia do começo do seu namoro aí, por favor. Você que deu, você que é homem, e principalmente você que recebeu, você que é mulher. Lê a poesia de novo. Naquele momento, você tinha um mês de namoro, o cara comprou um buquê de flores bonitas, te mandou uma poesia de tudo, ao meu amor serei atento antes de contar os deles sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento, quero viver em cada bom momento, e em seu louvor eu hei de espalhar meu canto, rir meu riso, derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento, e assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, ou quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que eu tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Aí você leu aquele negócio com um mês de namoro, ai, ele me ama, que lindo. Depois de tantas aprontações do cara durante esses anos todos que vocês estão juntos, depois de tanto vacilo que ele deu, jogar futebol, trair com a melhor amiga, trair com a pior amiga, trair com a secretária, trair, você perdoar, tem uma hora que você enche a paciência, pega lá essas coisas na caixinha de sapato que você tem guardado e resolve ler esta poesia que foi do primeiro mês de namoro. De tudo, ao meu amor serei atento. Aí você fala, PN, serei atento? Nada. Conversa é essa? Ao seu amor, ao seu contentamento. Que contentamento de quem era feliz do seu lado? Então, aquela poesia muda inteirinha quando você, por dentro, também muda. Esse texto é um texto literário. Tudo bem? Beleza? Passa para lá. Vamos ver aqui o em branco. No em branco, o que você vai ter aqui? Ó? Olha que beleza. Dentro ainda da mesma acepção de texto literário e não literário, vamos voltar que eu acho que dá para colocar aqui com a cor diferente, para não ficar muito papagaiado. Eu tenho duas ideias para colocar aqui. A conotação e a denotação. A conotação é um elemento que diz exatamente um elemento figurativo. É um elemento que a gente precisa entender que é um elemento do sentido. Então, qual dos dois aí é conotativo? Ó, sentido figurado. A conotação está presente no texto literário. Em contrapartida, a denotação, que é o sentido real,
está presente no texto que não literário. Então eu vou escrever aqui, ó, sentido real, sentido do dicionário. Esse sentido aqui, ó, conotativo é o sentido o quê? Sentido figurado, de figuras de linguagem, de dizer exatamente figurado, né, Zé? Figurado, que usa figuras de linguagem. Então o texto literário é o sentido conotativo. Então é mais uma das acepções que você pode colocar aqui, ó. Ele é subjetivo, ele é conotativo. Então ele é objetivo, então ele é denotativo. Claro que a gente está falando da sua grande maioria. A gente não está dizendo que todo texto, qualquer palavra, qualquer vírgula será denotativa, mas sim ele como um todo. Tudo bem até aí? Se você pegar comigo aqui, ó, vamos lá, pega aqui. E se eu tiver a seguinte frase, olha, todo mundo já mandou uma frase dessa para alguém. Todo mundo já escreveu assim, uma flor para outra flor. Você já foi brega um dia, você já mandou isso para alguém, certeza absoluta que você já mandou isso aí para alguém. Então o que acontece? Uma flor para outra flor. Diz aí para mim qual dessas duas flores tem o sentido conotativo, o sentido fora do que é real. É esse daqui, não é? Esse daqui, ó, o segundo, você está falando da flor, a pessoa. Esse daqui você está falando da flor, a coisa. Então significa dizer que aqui eu tenho denotação, sentido real da palavra flor, e aqui eu tenho sentido conotativo, eu transformei a palavra flor numa pessoa. Na verdade, você não pode dar a pessoa para a flor, mas você pode dar a flor para a pessoa. Conotação, essa foi fácil, 1-0 para você. Mas se eu disser assim, caramba, ela é uma gata. Gata tem o sentido o quê? Responde aí na sua casa. Não pareça bobo, não. Bobo é aquele que não fala, não pensa. Na verdade, você na sua casa vai falar, ela é uma gata. E eu vou perguntar para você, gata é o sentido conotativo ou denotativo? Dá um gritão aí, deixa sua mãe assustar. Tá no serviço, deixa o chefe pular da cadeira. Diz, conotativo, denotativo. Grita aí. Então, eu vou dizer para você, depende. Não é verdade? Depende do contexto. Esse rapazinho aqui, chamado contexto, é um rapazinho muito doido, sabe por quê? Porque se o gato a que eu me refiro for o gato, o bicho, a gata, ó o bigode, ó o bigode. Ixi, Maria. Se é a gata, o sentido é denotativo. Se eu me refiro aqui a uma pessoa, que é o mais comum de usar, óbvio, eu concordo com você que é o mais comum, é a conotação. A pessoa não é o gato. Mas aí vai depender do contexto, o contexto é que vai contar a história para você. Ah, você foi estudar lá em casa, viu um gato e falou, que gato é esse? Como é que é o nome dele? Eu falo, ah, rapaz, ela é uma gata chamada Sofia. Pronto, beleza. Tudo bem? Tranquilo? Dúvida, choro, ranger de dentes? Eu tenho. Tem uma mulher chamada Paula Toller, que ela canta uma musiquinha que fala assim, sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante, vou errando enquanto o tempo me deixar, lararará, lararará, errando enquanto o tempo me deixar, lararará. Vou errando enquanto o tempo me deixar, lararará. Vamos lá. Vem aí comigo. Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante, vou errando enquanto o tempo me deixar. Vamos chegar um pouquinho para cá, para você ver ali o errando. Escuta. Sou errada, sou errante, vou errando enquanto o tempo me deixar. Esse errando é errando de quê? De cometer erros, que é o primeiro, eu sou errada, ou de andar à toa, andar por aí, que é o ser errante. O que ele é? Põe no quadro lá para nós. Aí, obrigado. Olha só, errada é de cometer erros. Errante é de andar à toa, que é separado e com crase, tá? Sem rumo. Não é verdade? Sem rumo. E eu vou errando enquanto o tempo me deixar. O que ela disse aqui? Aí você vai dizer, ah, professor, pode ser qualquer um. Sou errada, sou errante, sempre distante, sempre distante, vou errando enquanto o tempo me deixar. Gente, na verdade, ele pode ser qualquer um, porque o nome disso aqui chama-se que é dois, guidade. Ela pode ter os dois sentidos, ambiguidade, que nem a Paula Toller resolve. Ela pode até chegar para você e falar assim, professor, ou amor, ou amiga, eu quis dizer errada, eu quis dizer errante. Você quis dizer uma coisa,
Está escrita na frase é outra. A frase é quem manda em você, não o que você quis dizer. Quer ver? Vamos aqui a uma frase simples. O pai da menina que estava na janela morreu. Eu vou perguntar para você, esse não dá ambiguidade, quem morreu? Você vai responder para mim, el father, o pai. Muito bem. Se é o pai que morreu, tá ótimo, maravilha. Quem é que estava na janela? Pode ser pelo pronome relativo, ou a menina, ou o pai. Tanto faz. Aqui eu, de novo, tenho um negócio chamado ambiguidade. Como é que eu resolvo a ambiguidade de um texto? Aqui eu tenho que trocar alguma coisa. Se eu dissesse o pai da menina, o qual estava na janela, eu me refiro a pai. Se eu disser o pai da menina, a qual estava na janela, eu me refiro a menina. Tudo bem, gente? Tranquilão? Aí vem o espírito de porco e fala assim pra mim, e se foi o pai do menino? Aí lascou, você tem que escrever a frase de novo. Não é verdade? Professor, essas frases suas são todas idiotas. Por que você não põe uma frase que realmente importa? Porque o que adianta você botar uma frase que realmente importa se e somente se você não entendeu a parte mais elementar? A Vale, vamos colocar, é uma das empresas que... Aí eu vou colocar participou ou participaram to the licitation. Para quem já viu minha aula de língua portuguesa, vai perceber que eu posso colocar aqui participou ou participaram. A aula aqui não é de gramática. Ótimo. Aí a pergunta, principalmente se for CESP, ele gosta de perguntar para você a quem está ligada a palavra. Ele vai falar assim, participou está no singular, porque concorda com a palavra vale. Certo ou errado, gente? Olha lá, certo ou errado? The Ghost, fala para mim, certo ou errado, você acha? Fala, The Ghost, desgrama. Certo ou errado? Olha lá, a Vale é uma das empresas que participou. Errado. Porque participou está ligado a uma e participaram está ligado às empresas. Professor, como é que você sabe disso? Moleza. O que é pronome relativo, vou até tirar esse tracinho, que pode tanto se referir a empresas quanto se referir a uma. Há aqui uma ambiguidade de referência, mas que não atrapalha no sentido que ambas vão ter participado, na verdade, da... Aqui tem M demais. Aí. Ambiguidade de referência. Normal, bonito, cheiroso. Então é a ambiguidade que é a mesma que tem aqui em cima, ó, do que é igual a ambiguidade. Só que na de cima você chama de frase idiota. E na de baixo o cara te pega na hora da prova. Tudo bem? Beleza? Cuidado, cuidado. Vamos colocar uma que eu vi no Instagram ontem. Como você não sabe que dia é hoje mesmo que eu estou gravando, pode ser qualquer dia. Professor, por favor, e por falar em Instagram... Muito bem, vai ficar com chifrinho aqui hoje, ó. Por falar em Instagram, me dá aí os seus contatos? Pois não. Olha lá, Instagram, Professor Diego e Twitter. E-mail, professor Diego @me.com. Telefone para Zap Zap, SMS, ligações. Só não liga a cobrar que eu não atendo. É TIM, para quem é pobre aí e quiser saber, tá aí, TIM. Te enganei. Pois tá aí os contatos, depois você entra no Facebook, procura o Diego Amorim, que eu vou ter lá uns 4 perfis, tudo bem? Bom, já sabendo disso, o que a gente tem? São 4 com a fanpage, animal. Olha aqui, vamos lá devagarzinho. Se eu disser assim para você, bem devagarzinho, a frase que eu vi lá é assim: a dona aranha... Aí, The Ghost, você conhece essa frase aí, hein? A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte. E a derrubou. Tadinha da aranha, né? Veio a chuva forte e a derrubou. Muito bem. Aí no Instagram... A jumenta que colocou isso lá perguntou o seguinte: o A é quem? É a aranha ou é a parede? Essa ambiguidade até existe a priori,
se você não lê o texto. Mas como há contexto, não é verdade? Olha lá, a ambiguidade existe? Existe. Tem ambiguidade? Já escrevi aqui. Tem. Só que tem um detalhezinho. Ele fala, a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Ele só pode estar falando da aranha, porque aí vem o elemento chave. Porque o contexto tem como foco a aranha. Repara, eu estou falando da aranha, eu não estou falando da parede, eu estou falando de quem? Da aranha. Então, a aranha é o foco da minha informação. Então, o próprio contexto, ele pode derrubar a ambiguidade. Ele pode fazer com que a ambiguidade não exista mais. Tudo bem? Beleza? Próximo bloco, tipologia textual. Beijo do gordo. Vai e volta.